Esse evento aconteceu no ano de 1994, mas não aconteceu comigo. Aconteceu com a minha sobrinha, que aqui eu vou chamar de Sara. Ela tinha 4 anos na época. Eu tinha uma avó em Fortaleza. A família estava querendo trazer ela para o Rio de Janeiro para morar com a gente, mas ela não queria porque tinha medo de cidade grande. A minha avó era a bisavó de Sara, mas ela nunca tinha visto a bisavó e nem sabia como ela era. Em uma noite, a minha irmã, a mãe de Sara, que eu vou chamar de Maria, passou pelo quarto da Sara e a viu falando com o armário dela. Ela achou que não fosse nada demais, afinal era só uma criança brincando, e continuou para o quarto dela. Naquela noite, Sara falou a Maria que tinha uma velhinha no armário dela que falou: "Eu te amo. Avise a sua mãe e a sua avó que eu amo elas também." Pensando que era só a imaginação fértil de uma criança, Maria não deu muita importância para aquilo. 2 semanas mais tarde, nós recebemos uma notícia. A minha avó tinha morrido lá no Ceará, mas pelo fato da minha família de lá estar com problemas financeiros e os meios de comunicação da época serem bem precários, não conseguiram ligar para cá quando ela morreu. Então mandaram uma carta, que nós recebemos após 2 semanas de ela ter morrido. A minha avó morreu na mesma noite em que Sara falou que viu a velhinha no armário dela. Nós fizemos uma vigília em memória dela, e toda a família que estava aqui no Rio de Janeiro veio para a minha casa. Nós então penduramos uma foto dela na parede. Quando a Maria e a família dela chegaram, Sara viu a foto e correu na direção de sua mãe e disse: "Mamãe, olha só, aquela é a mulher que estava no meu armário." Lágrimas começaram a escorrer pelos rostos da minha mãe e da minha irmã. Agora elas entenderam o que significava aquilo que Sara tinha falado 2 semanas antes. Sara agora já tem mais idade, mas não se lembra de nada do que aconteceu naquela noite. Mas a minha mãe acredita que era a minha avó, dizendo um último adeus, antes de passar para o outro lado. Relato de número 2. Vovó salvou minha vida. A minha avó morreu em setembro de 1996, vítima de um câncer. Eu tinha 11 anos na época e era a neta favorita dela dentre 12 netos. As minhas únicas memórias de quando eu era criança são as que ela aparece. Eu me lembro que pouco tempo antes dela falecer, ela me falou que viria me visitar na forma de uma garotinha e que eu não a reconheceria. Um dia eu estava trabalhando em um supermercado aqui da cidade como caixa da lanchonete. Era o meu primeiro emprego e não fazia muito tempo que eu tinha começado, talvez uns 2 meses. E naquele dia eu já tinha levado umas broncas do meu supervisor. Eu estava realmente ocupada e estava quase explodindo de vontade de ir ao banheiro. E é claro que o meu supervisor não me deixou ir até que a fila estivesse menor. Meia hora depois, ele finalmente me deixou ir. Eu estava quase correndo porque o banheiro dos funcionários era do outro lado do supermercado. No caminho, encontrei uma garotinha que estava chorando pela mamãe dela. Ela tinha uns 3 ou 4 anos de idade e estava perdida e com medo. Eu a peguei pela mão e a estava levando para a central de atendimento ao cliente para anunciar no sistema de som. Então eu ouvi a garotinha falar: "Olha a minha mamãe." Ela estava apontando para a porta de saída do supermercado. Então eu corri, tentando não perder a mulher de vista. Nós fomos para fora da loja e eu comecei a olhar em volta, mas não conseguia ver ninguém. Ela apontou para uma mulher que estava indo para um carro verde escuro. Então eu a chamei, mas ela não me ouviu. Falei para a garotinha se apressar, enquanto corríamos na direção da mulher. Quando eu estava correndo, já na metade do caminho, ouvi um barulho ensurdecedor, uma explosão, vindo de dentro do supermercado. Eu caí no chão com a força daquela explosão e quase desmaiei. Estava coberta de vidro. Ouvi a garotinha chorando, e quando eu levantei a cabeça para pegar ela, ela tinha sumido. Eu a procurei pelo estacionamento inteiro em pânico, sem saber o que tinha acabado de acontecer. Não conseguia encontrar a garotinha, e ainda por cima eu estava chorando,
e tinha sangue escorrendo pelo meu rosto. Ainda sem saber o que tinha acontecido, vi cerca de 3 ambulâncias que apareceram no local pouco depois, bombeiros também. Eu ouvi alguém gritando que alguma coisa tinha explodido lá dentro. O supermercado estava bem cheio naquele dia. Algumas pessoas perderam suas vidas e mais de 100 ficaram bem machucadas. Parece que o cano de gás da cozinha do supermercado rompeu em algum lugar na área de manutenção e começou a vazar e foi enchendo de gás toda a área lá atrás. E um curto-circuito num freezer que tinha lá próximo acabou acendendo o gás que explodiu tudo. Hoje eu sei que aquela garotinha era a minha avó. Ela tinha falado que voltaria quando eu mais precisasse dela. E naquele momento eu realmente precisava. Outra coisa sobrenatural que aconteceu comigo foi no começo desse ano, quando eu estava visitando a minha tia no hospital. Ela tinha acabado de ter um filho, o único neto a ter o sobrenome da minha avó. Eu o peguei do berço e estava quase sentando na cama da minha tia quando senti alguém me empurrando de leve ao passar por mim. Eu me virei achando que era só mais uma das crianças que estavam correndo feito loucas por ali. Estava para adverti-las, dizendo: "Olha onde você está indo", mas não tinha ninguém mais lá. Eu contei esse fato para o meu tio. Ele falou que talvez fosse a minha avó visitando o bebê. Fiquei meio assustada, mas não tanto quanto o dia que o supermercado explodiu. Aquele dia eu nunca vou esquecer. Hoje, eu acredito em vida após a morte. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o canal Pesadelos Sombrios. Pessoal, novidade no YouTube, tá? O meu canal. Vão lá, se inscreva, toque o sininho de notificações, deixe seu like e seu comentário. Pessoal, quem gostar, vai lá que eu apoio. Gratidão a todos, muito obrigada e compartilhem.